Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis e este é um breve tutorial para auxiliá-los na análise dos dados do Laboratório Virtual de Mecânica do Instituto de Física da USP. Neste tutorial, nós vamos analisar um caso do experimento de atrito. Bom, a primeira etapa é acessar o laboratório experimental com imagens ou o Laboratório Virtual de Mecânica, neste endereço fep.if.usp.br /tio-fiz-foto /index.php. Uma vez acessado, nós estamos na homepage do Laboratório Virtual de Mecânica. O experimento que queremos de translação encontra-se dentro da aba de experimentos de translação. E aqui estará o experimento de atrito. A gente deve entrar no experimento de atrito. Aqui tem uma explicação interessante que vocês devem ler e baixar os dois roteiros clicando nesses dois ícones. O roteiro parte 1 e o roteiro parte 2. Na aba de filmagens, vocês encontram informações sobre como foram realizadas as filmagens dos experimentos. Na aba de materiais, vocês encontram quais materiais foram utilizados e uma foto do conjunto como um todo, que é muito interessante ser observada. Ok? A aba mais importante para a gente é a de filmes e quadros. Essa aba de filmes e quadros possui como informação muito importante as massas e as dimensões da massa que foram utilizadas em cada um dos casos. Então note que são 4 tipos de caso, em cada deles foram tomadas algumas sequências de dados. Na situação AM, trata-se de um bloco de aço deslizando sobre uma superfície de madeira. Na situação AVG, é um bloco de aço deslizando sobre uma superfície de vidro com área de contato grande. O que significa esse grande? Significa que a altura é de 7,6 centímetros e a base é 3,63 centímetros. Nas situações AVP, a área de contato é pequena, e então a área de contato é a altura de 7,6, mas a base é 2,79. Já nessa situação de AVS, o bloco de aço, a superfície ainda é de vidro, mas existe um sobrepeso. Portanto, a massa que foi utilizada não é de 380 gramas, como em todos, mas de 781. Isto é interessante porque ao final do experimento virtual de vocês, na conclusão, vocês devem discutir quais dessas condições alteram. A mudança da superfície de madeira para vidro deve alterar o atrito? A mudança da área de contato de pequena para grande deve alterar o atrito? A mudança do peso do bloco que desliza deve alterar o atrito? São perguntas que vocês precisam responder à luz do experimento realizado e do que se espera pela teoria. Bom, para prosseguir com a análise, vocês devem acessar os vídeos, aqui na aba de vídeos, que está dentro da aba filmes e quadros, olhar os vídeos para entender como o experimento se realiza, e então acessar a aba de quadros, onde estão de fato os dados, de posição e tempo. Bom, aqui estão todas as tomadas em cada situação. Então note que nessa situação AM foram tomados 11 conjuntos de dados e para as demais situações 3 conjuntos de dados. O nosso roteiro pede a análise de alguns desses conjuntos. Então o roteiro que foi passado pede a análise dos seguintes conjuntos: AM1, 2 e 3 e todos os conjuntos das outras situações, sendo 12 no total. Nesse roteiro, nesse pequeno tutorial, nós iremos analisar os dados da situação AM1, ok? Bom, então nós devemos acessar este AM1 aqui, não é? E
ele vai mostrar para a gente um conjunto de quadros que corresponde ao movimento do bloco quadro a quadro. Então note que o bloco se inicia aqui no início da rampa e vai descendo, 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 até o ponto em que você não enxerga mais o bloco, ele já está fora do campo de filmagem da filmadora. Ao acessar cada um dos quadros, então, nós vemos o bloco, algumas linhas que nos ajudarão a fazer as medidas. Nós temos uma fita métrica que vai marcar o ângulo de inclinação e a fita métrica do plano inclinado, que vai dizer para a gente em que posição o bloco está. E nesse quadro em preto está o tempo de filmagem. Ok? Então, antes de iniciar, nós precisamos escolher a melhor referência possível aqui. Note que no primeiro quadro nós podemos pegar o início do bloco como referência, essa linha como referência ou essa linha como referência. No entanto, ao observar o movimento do bloco, se quisermos usar a referência que pode ser usada até mais tempo, nós devemos usar a segunda linha, porque ela ainda é visível até este quadro aqui, ó, 0467. Ok? Portanto, a melhor referência possível é a segunda linha do bloco. Mas se vocês quiserem utilizar uma outra referência, não tem problema, vocês só vão perder um quadro, ou dois. Ok? Muito bem. Então, o que nós devemos fazer é, quadro a quadro, tomar nota da posição da linha e do tempo. Para isso, eu sugiro vocês utilizarem uma planilha eletrônica. Aqui eu vou utilizar uma planilha do Microsoft Excel, mas vocês podem usar qualquer planilha eletrônica da preferência de vocês. Iniciem organizando a sua planilha. Então, os nossos dados são posição em função do tempo. Então, escreva tempo e já indique qual a unidade. No roteiro está explicado que a unidade que é mostrada ali é em segundos. A outra informação que nós iremos adquirir é da posição. E nós sabemos que a fita métrica mede essa posição em centímetros. Note que não ficou bem distribuído. Se você der um clique duplo aqui, ele organiza o tamanho das colunas, ok? Para ficar uniforme, eu vou colocar um maiúsculo aqui também na posição. Então nós já temos aqui um campo para escrevendo posição e tempo em cada quadro, ok? Então vamos, quadro a quadro, fazer essa análise. Vou colocar algumas aqui para vocês. Então, no primeiro, o tempo é 0,033. Então você deve vir aqui e anotar 0,033. Na posição, anote diretamente a posição que você enxerga. Perceba que como é uma fita métrica dividida em milímetros, você tem uma escolha a fazer aqui. Você vai tomar os dados assumindo uma precisão de milímetros ou em metade da menor divisão. Nos primeiros quadros é possível pegar metade da menor divisão, mas à medida que o bloquinho anda, vejamos, a linha fica embaçada, ok? Então fica difícil pegar metade de uma divisão da régua. Então a minha sugestão é que você pegue a divisão diretamente em milímetros e não em metade de milímetro. No entanto, para fazer isso, você deve sempre fazer uma escolha de ou pegar a borda superior ou inferior, porque nessa medida aqui, de fato, você está na metade do caminho. Então, assumindo que nessa medida nós estamos um pouco acima, vamos adotar essa posição como 16,7 centímetros, ok? Então anotamos lá, 16,7 centímetros, certo? Vamos centralizar aqui os dados para ficar mais bonito. E fechamos este quadro, clicando fora dele simplesmente, e abrimos um novo quadro. Note que nesse novo quadro o bloco ainda não iniciou seu movimento. Então a posição é igual, só que para um novo tempo. Então agora é 0,067. É isso? E a posição é a mesma, 16,7. E você deve fazer isso para todos os blocos, para todos os pontos. Então a gente nota que aqui ainda não iniciou.
Já no 0,131 já iniciou esse movimento, não é isso não? E aqui, em vez de 16,7, já vai ser 16,8 a sua posição. Então, no 0,133, já vai ser 16,8. Aqui ainda é 16,7 e aqui é 0,100. Eu não vou tomar todos os dados aqui, mas antes de continuar, note que o Excel ele procura exibir o menor número de dados possíveis. Mas para nós em física experimental isso não é bom. Porque ao olhar isto, nós imaginamos que o tempo perdeu sua precisão. Então uma coisa importante é pegar toda a coluna e ajustar os algarismos significativos para que todos fiquem iguais. Então eu conheço o tempo com 3 casas decimais. Então significa que esse 0,1 eu conheço ele com mais casas decimais. Portanto eu vou ajustar todos eles para exatamente 3 casas decimais, ok? Isso vale também para cá. Esse já está ajustado, mas agora ele está fixo em número de casas decimais, certo? Muito bem. Eu já tomei todos os dados aqui, então eu vou simplesmente copiar os dados que nós temos a partir do 0,167. Note que nessa planilha eu tentei fazer um ajuste usando metade da menor divisão. Como aqui eu desisti dessa aproximação, eu vou usar ela superestimando e vou aproximar sempre para uma casa depois da vírgula na posição. Então note que todos os quadros foram tomados até o último em que se pode medir, que no nosso caso aqui foi 0,466. Então 0,466 é a última posição em que essa linha ainda é minimamente visível. Depois disso, no 0,500, a linha está fora do quadro. Não é preciso fazer uma posição relativa e pegar mais, ok? Isso já são suficientes. Essa quantidade de quadros já é suficiente. A análise cinemática deve ser feita medindo-se a velocidade média, o tempo médio e então calculando-se a aceleração. Isto está indicado no roteiro, ok? O tempo médio, num certo instante i, ele é igual ao tempo no instante posterior mais o tempo no instante anterior dividido por 2. Então note que eu preciso enumerar todos os meus tempos aqui para ficar mais fácil. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma numeração de tempo aqui, ó. 1, 2. Eu posso digitar todos, mas se eu simplesmente pegar esses dois e arrastar para baixo, clicando no cantinho da célula, o Excel já faz isso para mim. Então eu criei um número de quadros aqui. Então note que para calcular o tempo 2, eu preciso do t i menos 1, preciso do tempo no quadro 1. Então é impossível calcular o tempo no quadro 1. Eu já preciso começar esse cálculo nesse tempo aqui, ó. Porque ele vai ser igual ao que? O tempo médio, então. Bom, eu vou calcular o tempo médio, deixa eu escrever aqui. Tempo médio. O tempo médio ainda vai ser em segundos. Eu não vou mudar a unidade porque ele é um tempo médio. Então agora eu vou colocar igual nessa coluna aqui e fazer. Eu vou abrir um parênteses e fazer essa mais. Para seguir certinho, eu vou ficar aqui, ó, tempo i menos 1 mais o tempo i mais 1 dividido por 2. Ok? Então eu fiz o tempo i mais 1, o tempo i menos 1, mais o tempo i mais 1 dividido por 2. Então eu tenho que colocar, eu preciso começar no tempo 2, ok? Agora eu vou calcular as velocidades, seguindo aqui o que está no item B4 do roteiro. Então, o que eu preciso fazer? Calcular a posição no tempo i mais 1, menos a posição no tempo i menos 1, dividido pela diferença dos tempos. Então, é um ΔX sobre ΔT, ok? Então, a minha velocidade é um ΔX sobre ΔT. Como o x está em centímetros, aqui, o ΔX vai ser em centímetros. Como o tempo está em segundos, o ΔT vai ser em segundos. Então, o ΔX sobre ΔT vai dar em centímetros por segundo.
E agora, então, eu faço ΔX, então, este menos este. Como eu esqueci de colocar os parênteses, eu vou colocar agora, aqui em cima. Ok. Dividido por este tempo menos esse. Então, note que aqui é a diferença dos tempos, enquanto no tempo médio é a soma. Por enquanto, eu não vou me preocupar com algarismos significativos. Eu posso fazer essa conta um por um, ok? Mas isso não faz sentido. Pego o Excel de novo, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Coloco lá o meu mouse, ele vai mudar de forma, vai virar uma cruzinha. Eu arrasto ele até o penúltimo e solto. Pronto, todos os tempos médios estão calculados. Note que o tempo médio é igual a esse tempo aqui, mas nós estamos calculando para ter certeza. E agora eu vou calcular as velocidades médias. Muito bem, ok? Ele está com muitas e muitas casas decimais. Eu posso deixar porque é um dado intermediário, mas tantas casas decimais assim poluem o meu número. Se eu tenho a posição com uma casa decimal, eu não vou ter velocidade com mais do que duas. Ok? Os meus tempos, se eu também tenho eles em 3 casas decimais, o tempo médio também vai ser em 3 casas decimais. Certo? Então agora eu calculei a velocidade e o tempo. Tendo a velocidade e o tempo, eu posso calcular a aceleração. Não é? Você pode calcular a aceleração pela planilha se você quiser, fazendo o mesmo procedimento e calculando um ΔV sobre ΔT. E a aceleração vai ficar flutuando em torno. Daqui a pouquinho a gente faz isso porque a sugestão do roteiro, e que eu gostaria que você usasse na sua análise, é usar uma reta média, porque é uma forma mais poderosa do que direto pela planilha. Como que a gente faz uma reta? A gente precisa fazer um gráfico. Então a gente poderia fazer ele num papel, é claro, mas nós estamos aqui numa planilha, então nós vamos selecionar as duas colunas, o tempo e a velocidade, e vamos pedir para inserir um gráfico. Que gráfico a gente precisa fazer? O nome do gráfico que serve para esse tipo de análise chama-se dispersão. E ele não é nenhum desses daqui, ó. Ele é esse. Então eu vou clicar aqui e vou inserir um gráfico do tipo dispersão. Não use esses gráficos que têm linhas interpolando os pontos, porque de fato você não conhece essas linhas. Tudo que você tem são os pontos experimentais. Então use este aqui, ok? Muito bem. O nosso gráfico que representa a nossa planilha está criado. Note que essa velocidade começa meio esquisitinha, mas ela se aproxima muito de uma reta, que é o esperado. Nós esperamos que nesse experimento a aceleração do bloquinho que desce a rampa seja constante. Numa aceleração constante, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta, ok? Bom, ajuste o seu gráfico. Dê um título razoável. Na minha opinião, pode ser a M1, que é a situação que a gente está analisando. Não é? Peça para o seu gráfico, isso é muito importante. Coloque os títulos dos eixos. Mais importante do que o título gráfico é dos eixos. Então, no Excel eu clico aqui no mais e peço o título dos eixos. O que está representado aqui embaixo? São os tempos médios, não é isso? Então aqui é o tempo médio. Não se esqueça de colocar a unidade. Então esse é o tempo médio em segundos. Eu copiei mesmo o que estava escrito aqui. Se eu quiser eu faço desse jeito. Ó. Ctrl C, venho aqui no meu título, Ctrl V. Certo? Velocidade em função do tempo. Se você quiser deixar ele mais bonito, seleciona tudo e aumenta um pouquinho. Ok? Mas aí já é o gosto do freguês. Mas é muito importante que você coloque os títulos dos eixos no gráfico. Muito importante. Bom, agora o que nós precisamos fazer é uma reta. Então você pode imprimir esse gráfico se quiser e desenhar uma reta com uma régua, uma reta média, que por aproximação é a reta que chega mais perto de todos os pontos. Mas o Excel permite uma reta média, desde que a gente esteja fazendo análise sem incertezas. Como esse experimento nós estamos fazendo sem incertezas, nós vamos fazer isso, colocar uma reta média aqui. Como? Selecionando os dados e clicando com o botão direito. Vai abrir um menu e nesse menu você pede para adicionar a linha de tendência. A sugestão inicial já é linear, mas depois você poderia trocar. Então deixaremos uma linha de tendência linear e veja que ele faz uma reta média aqui. Ó. Ficou boa a nossa reta, né? Bem perto de todos os pontos. Eu quero o coeficiente dessa reta, que ele é a aceleração. Então eu peço para exibir a equação no gráfico. Aí ele vai mostrar a equação aqui para gente, tudo bem?
Como a fonte está muito pequena, eu vou aumentar aqui, ó. Você pode aumentar se você quiser. Então note, essa reta é 128,43x menos 10,419, tudo bem? Esse 10,419 para a gente não significa nada. Seria a velocidade que ele estaria para um certo tempo, né? Para o ponto onde cruza, é o ponto dessa reta cruza aqui, ó, né? Mas isso ia acontecer para o tempo zero de medidas, para a gente não faz nenhum sentido. O que a gente está interessado é na aceleração, é no coeficiente angular dessa reta. Porque eu sei que velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. O meu x aqui é o tempo, concordam? Ó, o meu x aqui está no tempo. Então o 128,43 vai ser a aceleração. Então eu vou vir aqui, num pedaço da minha planilha, eu vou escolher o início aqui da planilha. Vou pegar essa primeira linha e vou escrever aceleração. Se você quiser deixar da mesma forma que está no roteiro, chame de AX. Não esqueça a unidade. Note que nossa aceleração está em centímetros. Então, que a nossa velocidade está em centímetros por segundo e o tempo em segundos. Portanto, a aceleração vai ser em centímetros por segundo ao quadrado, ok? É muito importante que você não perca a unidade do que você está fazendo, nunca. Eu vou inserir mais uma coluna aqui, deslocar esse texto para cá, para poder, nesse campo aqui, colocar o valor. Então a aceleração que a gente encontrou pelo gráfico é 128,43, certo? Agora o nosso objetivo é determinar quanto vale o coeficiente de atrito estático e dinâmico, ou cinético, se você preferir, estático e cinético. A informação de como encontrar o coeficiente está no apêndice. Então, a expressão, vocês são capazes de deduzir essa expressão, ok? Deem uma boa olhada nesse apêndice e vocês vão entender de onde vem. Mas aqui no nosso tutorial a gente quer análise. Então, ó, o coeficiente de atrito cinético precisa do AX, que a gente já determinou, precisa da gravidade, que a gente vai dizer agora quanto vale, e do ângulo de inclinação do plano, ok? Então, antes de calcular o μc, a gente precisa calcular o ângulo. O ângulo, como calcular esse ângulo, também está no apêndice. Note-se, a gente precisa conhecer a altura e a base desse plano inclinado que a gente construiu. A base é dada aqui no roteiro. Ela é fixa para todos os casos. Então a base possui sempre 48,6 centímetros. Então vamos anotar isso daqui. A base do plano em centímetros é igual a 48,6. E a altura pode ser tomada sobre qualquer um daqueles quadros. Vamos adotar que a gente vai sempre usar o primeiro. Então vamos olhar o primeiro quadro aqui, ó, e vamos pegar a altura aqui, ok? Isso está explicado no roteiro. A altura então é 16,1 centímetros, ok? 16,1 centímetros. Com isso eu consigo calcular a tangente do ângulo. A tangente não tem unidade, né? E ela é, segundo o nosso roteiro, não se percam, sempre use expressões. Altura sobre a base. Trigonometria básica, certo? Então, a altura vale 16,6 e a base 48,6. Então, nós temos aqui a tangente. Novamente, é melhor colocar um pouquinho menos de algarismo significativo, não é isso? Temos 3, 3, teremos 3 aqui também. Agora eu posso calcular o ângulo. O ângulo é o arco tangente. E o Excel já calcula ele pra gente. Ó. Se você colocar AT de arco tangente, ele avisa, ó, retorna o arco tangente. Então vai ser o arco tangente da tangente. Note que esse ângulo
está em que unidade? Tá na cara, né, que o ângulo não é 0,32 graus. Então ele está em unidades de radiano. Se você quiser o ângulo em graus, você pode converter esse número, né? Como é que você faz isso? Você multiplica por 180 vezes o ângulo em radiano e divide por π. Existe a função π aqui no Excel, ok? Ó, 18,32, 33 graus. Existe uma função também que chama graus, que converte. Então use a que você se sentir mais à vontade. 3 algarismos significativos, 3 algarismos significativos. Muito bem, nós já temos a tangente do ângulo, então agora nós já podemos utilizar essa expressão aqui. Ó. Claro, falta definir a gravidade, e aqui é um ponto crítico. A gente quer a aceleração da gravidade. 9,8, certo? Cuidado. 9,8 é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Como eu estou trabalhando tudo em centímetros, eu vou colocar centímetros por segundo ao quadrado. Portanto, eu preciso da gravidade em centímetros por segundo ao quadrado. Isso vai me dar uma gravidade de 980 centímetros por segundo ao quadrado. Ok? Agora sim. Agora eu posso calcular o coeficiente, o μc. Para ficar bonitinho, eu vou inserir o símbolo μ aqui. Ó. μ. E vou escrever o c na frente. Então o μc também é dimensional e vai ser igual a quê? A gravidade vezes seno de alfa menos a aceleração dividido pela gravidade vezes cosseno de alfa. Então, aqui em cima eu tenho a gravidade vezes o seno. Então você digita seno e ele já sabe qual é. Ou você seleciona aqui, né? Seno. Seno do ângulo. Note, se você escolher o ângulo em graus, você vai fazer a conta errada. Porque o Excel inteiro trabalha em radianos. Ó. Então, seno do ângulo em radianos, ok? Menos a aceleração da gravidade, a aceleração AX, que a gente já determinou, que vale 128,43. Veio do gráfico, vocês se lembram? Ok? Tudo isso dividido pela gravidade, novamente, vezes o cosseno, vezes o cosseno do ângulo em radianos. Eu fiz alguma bobagemzinha, mas ele já consertou para mim. Então está aqui, ok? Novamente, eu não conheço ele com tantos algarismos significativos. Então eu devo reduzi-los a algo razoável, pelo menos 3. Mais do que isso eu com certeza não conheço. A outra coisa que se pede para se calcular nesse problema é o coeficiente de atrito estático, de modo que eu possa compará-los. Então aqui eu vou calcular o coeficiente de atrito estático como μe, e ele vem diretamente da inclinação do plano quando começa o escorregamento, que é o ponto de início das filmagens. Então eu posso tirar ele diretamente pela tangente aqui do ângulo, ok? O μe é a própria tangente. Note que isso também está descrito aqui no nosso roteiro, ok? No roteiro que se encontra no site do Laboratório Virtual de Física. E tenho aqui então, portanto, calculados os dois coeficientes. Certo? A análise está terminada e nós devemos partir para os próximos casos. Mas eu gostaria de fazer um pequeno extra aqui para vocês. Note que a gente poderia ter feito essa análise da parte cinemática diretamente por tempo e posição, por estarmos numa planilha eletrônica, ok? A gente não precisaria ter calculado a velocidade e o tempo. Mas eu gostaria que vocês calculassem para comparar. Mas veja, a gente pode analisar o movimento diretamente por aqui, fazendo um novo gráfico. Um novo gráfico de dispersão. O que a gente espera de um gráfico de posição em função
do tempo para esse caso de aceleração constante, né? O que a gente espera? Uma parábola, certo? Isto tá com cara de parábola, não tá? Então vamos colocar aqui posição em centímetros. Se eu quiser, eu posso fazer a análise e encontrar a aceleração diretamente por essa parábola, usando o Excel. Ó, seleciono os dados, clico com direito, peço para adicionar uma linha de tendência. É uma reta que eu quero ajustar? Não, é um polinômio de segundo grau. Então eu vou escolher polinômio de segunda ordem, de segundo grau. Note como os dados agora estão bem ajustados, não é isso? Peça para exibir a equação do gráfico. Ela vai aparecer aqui. E novamente a gente pode aumentar o tamanho da sua fonte. Esta equação corresponde à famosa equação horária x é igual a x0 mais, ou s, né? S é igual a s0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Então note que o v0 é esse aqui, ó, 10,593, que é igual ao 10,419 aproximadamente. E aqui é a aceleração vezes o x ao quadrado. Mas isso vem da expressão em que é at ao quadrado sobre 2, ok? Então 64,481 é a aceleração sobre 2. Então se eu quiser calcular essa aceleração, eu preciso fazer duas vezes o número que sai do gráfico, 64,481. Note que eu encontrei números muito próximos. E eu poderia ter feito a análise diretamente para a parábola. Mas a reta tem suas vantagens que a gente vai descobrir mais para frente, ok? Especialmente quando a análise envolve incertezas, a reta é mais poderosa. Ainda assim, observar que os dados se encaixam numa parábola ajuda a gente a compreender o experimento como um todo, ok? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês nesse nosso tutorial. Espero que isso tenha contribuído para a análise de vocês. E é claro, realizar o experimento agora significa fazer todas as outras situações e comparar os resultados de coeficiente de atrito com o que se conhece e se espera de uma força de atrito num plano inclinado. Até mais e bons estudos!